Bem, as palavras em inglês, elas podem ser simples ou compostas. Então, por exemplo, eu tenho a palavra Newton, uma palavra simples. Eu posso dizer que é Newton e Ana, é uma palavra composta, duas pessoas. Ou eu posso dizer, por exemplo, uma palavra composta, como a palavra beija-flor, não é isso? Beija-flor, né? Que significa um pássaro. Então, aqui, ó, por aglutinação, né? Flor e beija, né? Se transformou numa palavra só. Então, palavras simples, você só tem uma imagem. Palavra composta, aquela que você tem duas imagens. Eu gosto de chamar de para fantasia. Ou seja, aquela imagem que eu vou entender na cultura. Por exemplo, se eu falar de berimbau, alguns vão entender o que é berimbau, a nossa aqui, né? Mas se eu falar em um lugar que ninguém sabe o que é berimbau, não existe nem berimbau lá, como é que eles vão? Eles vão imaginar. Mas por mais que eu desenhe, que eu fale como é e tal, eles não vão entender. Então é importante que você tenha um cuidado que a parafantasia, aquela palavra simples, seja entendida, como também a palavra composta seja entendida na outra cultura. Bem, principalmente quando a gente fala de desejos, né? Então, se eu estou falando o desejo, vamos dizer, que seja amor, love, né? E eu poderia dizer que era amor maternal, né? Maternal love. Mas se for paternal, paternal love. Mas o que é que nós queremos falar de love? Que tipo de love? Né? Então, às vezes as palavras não estão muito explicadas. Então, quando eu escrever e for falar e ler delas, eu tenho que entender mais. Aí, o que é legal do inglês é que eles explicam muito, né? Eles não ficam só no ar. Então, por exemplo, no português, você pode dizer assim uma frase, ó. Ana ama José, exemplo. Aí já tem uma frase, né? Aqui é o verbo principal. Repare o sujeito e o complemento. O José aqui é um objeto. Ama quem? José. Então, objeto direto, né? Não é qualquer pessoa que Ana ama, é José. Mas necessariamente não é José que ama Ana em retorno, né? Em troca. É Ana que ama José. A gente está falando de Ana. Então, repare que temos que tomar cuidado para a gente não já transformar tudo como se fosse dos dois lados. Como também, ó, no inglês, você tem o sentido lógico. Você, de repente, você se pergunta, e daí? Porque se daí vai dar a finalidade do que eu quero. Por exemplo, eu digo assim, ó, Ana não ama mais a José. Aí eu pergunto, por quê? Por que ela não ama mais José? Então eu tenho aqui um motivo aqui qualquer. Ama dizer que ela ama agora outra pessoa e José ficou para trás. Ou então José fez alguma coisa que Ana deixou de amar José. Enfim, uma traição, por exemplo. Então eu tenho uma finalidade aqui. Então, no inglês, é a diferença básica. Para a gente construir nossas palavras, nós temos que procurar essa finalidade. E a finalidade é o porquê ou para quê. Então, em inglês, ó, se a gente for construir palavras agora em nível de frases, vamos dizer que eu tenha 4 frases num parágrafo. Aí eu tenho uma palavra aqui, ó. Essa palavra que é o sujeito, tá vendo? Com o verbo principal. Essa pessoa daqui é a pessoa que termina aqui. Então, ela sempre estará, o foco é nela. Como o verbo é esse também, é esse, os outros verbos que vierem estão se desdobrando nele. Por exemplo, o verbo amar. Se eu for no dicionário, tem vários significados, né, para amar. Vamos dizer que amar seria gostar, seria admirar. Ah, eu não quero botar admirar aqui não, que admirar não é o que eu queria dizer. Aí eu vou procurar o que é que tem dentro do dicionário que o verbo. Então, as frases seguintes tem que ter esses verbos amarrados. No português não é assim, né? No português a gente pode sempre completar sentidos, mas no inglês não. Vocês vão ver, quando eu falar de parágrafo, que a frase seguinte explica a anterior ou anterior do anterior. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que essa pessoa é na voz ativa sempre.
esse verbo eu vou escolher a dedo, esse verbo da ação, principal da ação, né? Geralmente eu quero escolher verbos que tenham finalidades, né? Por exemplo, Ana comprou um presente. Por quê? Para quê? Então, comprar, né? O que, para quem? Então, objeto direto e indireto. Então, eu quero algum verbo que me facilite a vida na hora que eu escrever as outras frases no inglês. No português eu não preciso dizer isso. Eu posso dizer, por exemplo, Newton comprou um carro. Depois eu posso dizer, o carro era para seu aniversário. Repare, então, de maneira indutiva, eu vou construir nas frases dizendo que eu quero chegar. No inglês, não. No inglês eu tenho que ter o cuidado, porque a primeira frase, ela tem uma finalidade do porquê ou para quê, e todas as outras vão explicar isso daqui. Então, essa frase aqui, para o inglês, ela não faz sentido lógico nenhum. Sim, comprou o carro, e daí? Você tem que perguntar o e daí para entender qual é o porquê, o para quê por trás da história. E aí que você vai seguir para escrever as demais frases, ok? Então, repare que a palavra que está implícita, vamos dizer que Nilton comprou um carro para vender, vamos dizer, quentinhas. Então, todo mundo que tem carro vende quentinha? Não, mas Newton comprou um carro para vender quentinhas via delivery, então ele precisava do carro, entendeu? Então, você começa a sentir a finalidade aí por trás do carro. Por que se tem um carro? Qual é o objetivo de se ter um carro? Entenderam? Então, sempre no inglês é isso. Para eles, quando você começa a dizer alguma coisa, eles só entendem se você explicar. É engraçado, por exemplo, se você pergunta a pessoa, como vai você hoje? Aí a pessoa vai dizer, estou bem. Fine, I'm fine. Aí ele fica esperando para você dizer mais, por que você perguntou que está bem, ele está bem. Aí você, então, instiga para perguntar por que está bem, o que está por trás desse bem ou mal, enfim. Então, no inglês, a ordem das ideias não segue iguais às nossas. E às vezes o pessoal de lá fica assim no ar, porque a gente não explica. Por exemplo, você está vendo um filme, aí você diz assim, poxa, eu assisti o filme tal, foi muito bacana. Aí ele pergunta por quê? Aí você diz, mas foi assim uma coisa inédita, bem trabalhada. Aí a pessoa não entendia o lado bacana nem o bem trabalhado, do ponto de vista americano, né? O inglês. Aí ele ainda pergunta, e por que é bacana? Aí você, porque é extraordinário. Aí você só responde com outros adjetivos, mas não explica nada. Aí ele fica doido, ou ela fica doida, querendo entender. Então, o inglês, o pensamento é mais do porquê, do porquê, do porquê. É do reasoning, da razão, né? Então, a gente precisa sempre ter um motivo, uma razão, ok? Então, nós temos que entender isso aqui, ó, que é o motivo, né? O leitmotiv, vamos dizer. E essa razão é o X da questão na hora que você está escrevendo na segunda língua, que seria o inglês. A gente vai ter uma aula só sobre como entender esses tipos de razão no pensamento deles.